Muito boa noite. Nós estamos iniciando o Jornal Palmeira News e hoje é dia 7 de agosto, hoje é sexta-feira, o ano é 2020 na cidade de Palmeira. No quadro de hoje do Jornal Palmeira News, personalidades. Personalidade de hoje é o Ipiranga Futebol Clube. A agremiação palmeirense que foi fundada no dia 6 de agosto, há 100 anos atrás. Membros da Sociedade de Palmeira resolveram fundar uma agremiação desportiva. Na realidade, 54 pessoas, um grupo de amigos que resolveu fundar o Alvirrubro local. A Rede Clima TV, no dia de hoje, presta esta homenagem não só à torcida ipiranguista, a seus dirigentes, a seus atletas, mas também àqueles que fizeram a história, a memória do Alvirrubro aqui na cidade de Palmeira. Vamos à matéria. Hoje, dia 6 de agosto de 2020, o Ipiranga Futebol Clube comemora 100 anos de sua existência. E para nós, desportistas aficionados em suas cores, é um dia de muita alegria, pois estamos ao seu lado e como te amamos muito. Em suas dependências, você recebeu muitos casais de noivos em diversas festas cerimoniais de casamento. Você, Ipiranga, nos proporcionou muitas alegrias nestes 100 anos. A você, querido e glorioso Ipiranga Futebol Clube, que em seu palco verde nos proporcionou grandes espetáculos que resultou em muitos títulos. Nesta trajetória difícil do esporte, muitos acontecimentos marcantes se fizeram presentes. Muitas vezes choremos as derrotas, choremos as oportunidades que tínhamos de conquistar alguns títulos e que deixamos escapar. Choremos a perda da importância de atletas e figuras respeitáveis dentro do cenário esportivo, os quais muitos deles passaram por você e deixaram registro em seus livros e atas as marcas de seu trabalho, para que seu nome fosse conhecido nos mais longínquos cantos do nosso querido Paraná. Em todos esses anos, jamais perdemos a vontade de continuarmos labutando para que nossos objetivos fossem alcançados. Estamos hoje, mais do que ninguém, super contentes, porque possuímos uma invejável
galeria de taças e troféus conquistados com suor e sacrifício de muitos atletas e diretores ao longo desses anos. Estamos contentes com você, porque você, Ipiranga, é um clube tradicional e respeitado por todos. Esta humilde escola de futebol, que a muitos atletas ensinou esta magnífica obra de madeira que resistiu tantas façanhas da natureza e que ainda se encontra em condições de abraçar a todos. Estamos contentes porque possuímos uma alegre e admirável torcida, muitas vezes elogiada pelas crônicas esportivas de várias cidades. Muitos atletas e diretores já partiram desta terra hoje e estarão junto a nós com certeza, desfrutando deste glorioso e especial momento em que poderemos compartilhar com toda essa imensa alegria, rever nossos velhos amigos e recordarmos com emoção as saudades, os grandes momentos, as grandes decisões, os grandes desafios e as grandes conquistas. Parabéns de todo o coração à família Pacheco e Camargo, que de muitos anos estão sempre ao lado do Ipiranga nas derrotas e nas vitórias, ajudando tantas vezes for preciso o Ipiranga a chegar nas finais, espalhando pelos 4 cantos do estádio harmonia, alegria, simpatia, confiantes em seu time. Também parabenizamos as demais famílias ipiranguistas que também estão todos os dias presentes na vida do Ipiranga Futebol Clube, investindo, ensinando, remodelando, exigindo dos atletas a arte que é o futebol. Parabenizamos com muitas saudades Leonilda Pereira Melli, Dona Negrinha, Haroldo Cândido Ferreira, Celso Capi, César Alves, Nelson Bá, Guto Calaça, Jacob Stadler, Jairinho, Mauri Bornancin, Alfredo As e tantos outros que não é possível relacionar nesse momento. Simpatizantes do Ipiranga que partiram dessa vida, deixando marca de seus relevantes serviços junto a este clube, dando de si muito em prol desta modesta casa de esportes para que grandes festas e grandes espetáculos esportivos fossem a nós proporcionado naquele bonito palco verde. Parabéns, Ipiranga Futebol Clube! Salve o alvirrubro local! 100 anos de glória! Texto de Luiz Gastão Gumi. Tenho que falar desse clube, né? Isso daí é um amor que a gente pega desde criança. Eu, desde criança, sempre naquele clube. Meu avô fez parte da diretoria lá na época e eu sempre, como guri, sempre estava lá, participando e a gente pegou paixão pelo aquele time, né? E daí a gente deu continuidade. Fiz parte da diretoria, muitos anos. A gente colaborou no que podia pelo clube, né? Dentro das... E amizades muito boas lá, só amizades boas. Então é um orgulho pra gente, eu fico muito alegre, né? Esse clube está com 99 anos aí e em pé ainda. E não vai cair, é difícil, esse clube não cai nunca. É difícil mesmo, o Ignizel em 76, que eu fui jogador, fomos campeão lá, o Ignizel também fez parte da diretoria e foi um ótimo campeonato, né, Ignizel? Opa, demais de bom, foi um campeonato muito alegre, muito gratificante, muito fervoroso, muito bom mesmo.
Deixa um recado hoje para o Ipiranga e diretoria, que está comemorando hoje 99 anos. Bom, eu queria dizer para a diretoria que sempre dê apoio para esse clube maravilhoso que é o Ipiranga. Que Deus abençoe esse pessoal que está tocando lá, esse pessoal que está lutando para não cair aquele clube, só dando alegria para os torcedores. Então eu desejo muitas felicidades ao clube e a todos os torcedores do Ipiranga Futebol Clube. Obrigado, Nizel. Um abraço a todos. Bem, nesse momento eu falo com o Valtinho. Valtinho que ex-atleta, ex-jogador de futebol aqui na nossa cidade de Palmeira. Jogou pela equipe do Palmeira, pela equipe do Ipiranga Futebol Clube. Tudo bem, Valtinho? Boa tarde, gente. Prazer novamente conversar com você. Fala um pouquinho de futebol hoje, né? Vamos contar uma história sua, contar essa história desse jovem um dia que jogou bola aqui em Palmeira, foi campeão, atleta de renome dentro da nossa cidade. Eu tenho uma ligação inicial com o Palmeira, comecei a jogar bola com o Palmeira e depois eu fui morar em outra cidade, né? Fui morar a trabalho em outra cidade e eu voltei para Palmeira para jogar bola para o Ipiranga. Então o Ipiranga tem uma grande participação na minha vinda para Palmeira novamente, porque eu voltei a jogar bola jogando pelo Ipiranga e trabalhando no bar que eu atendia. Muito bem, que ano foi isso, lembra? Você quer me judiar agora? 90 e alguma coisa, hein? Muito bem. Vamos falar assim, o que é jogar no Ipiranga? O que foi jogar no Palmeiras para você? E o que foi jogar no Ipiranga? A diferença? A diferença inicial era assim, as duas agremiações elas eram tocadas por famílias. Então tinha as famílias mais ligadas ao Palmeiras e tinha as famílias mais ligadas ao Ipiranga. Isso é uma coisa assim tradicional e existia uma rivalidade grande entre essas duas agremiações. Mas nós jogadores, inclusive, na época que eu comecei a jogar bola, vou citar o exemplo que é o Mauro, né, o Mauro Santos. Ele saiu do Ipiranga e foi jogar no Palmeiras, e foi mais ou menos a época que eu comecei a jogar bola. Então, mesmo ele sendo de uma família tradicional do Ipiranga, ele jogou pelo Palmeiras e depois retornou. Quando ele retornou pro Ipiranga, a gente tinha um contato e por essa amizade e algumas situações, a gente voltou a jogar bola e jogar pelo Ipiranga. As duas situações, tanto Palmeiras como Ipiranga, elas tinham algumas coisas em comuns, que era a dedicação de atletas em se fazer um futebol amador com um vínculo assim mais para profissional. A gente levava muito a sério o jogar bola. Então a gente, lógico, tinha jogadores que não participavam tanto disso, mas pela minha felicidade, porque o jogar bola para mim era uma responsabilidade muito grande. E eu tentava passar isso para vários dos meus companheiros e fui feliz, né, principalmente no Ipiranga, onde eu consegui fazer isso. Eu era o capitão do time, né, e eu tinha que, pelo exemplo, mostrar dedicação e comportamento e assim, e consegui com isso, né, em todos os anos que eu joguei pelo Ipiranga, que ganhei títulos do campeonato de Palmeira, até do aspirante pelo próprio Ipiranga, depois Taça Paraná e outros campeonatos, onde a gente exercia essa liderança e conseguia levar para os treinos, né, uma grande quantidade de atletas, e esse era um grande diferencial nosso, né, do time do Ipiranga para as competições que a gente participava fora do campeonato de Palmeira, né? Valtinho, você jogou, como você falou, e era importante jogar contra o Palmeiras naquela época, ou contra o Nacional? Era muito importante. Nessas épocas, se vivia o futebol no final de semana. Então, não se tinha
tantas oportunidades de outros afazeres. Então, a população de Palmeira, ela se dividia, né, e torcia para esses três times aí, que eram tradicionais. Tinha outros, né, mas esses três eram os mais tradicionais. Então, quando se tinha um jogo com esses adversários, a cidade inteira se mobilizava para isso, né? Nós vivemos esses momentos juntos, você dentro de campo, eu fora de campo, transmitindo. E nós temos a certeza que saiu partidas, vamos dizer assim, emblemáticas, maravilhosas, truncadas, e partidas que marcaram. Vamos lá, cita alguma delas. Eu vou citar uma partida que foi a partida que eu acho que todo mundo lembra, que é a partida da decisão da Taça Paraná. Então, a primeira partida que a gente fez fora, que foi em Realeza, nós perdemos o jogo de 2-1 lá. Podia ter perdido de muito mais, mas o Emerson, num dia muito feliz, salvou a gente. E a gente voltou derrotado, até pelo seguinte: pelo título, a gente viu que jogar a bola contra eles, com o time deles, era quase que impossível nós ganhar o jogo. O time deles era superior ao nosso. Tinha pessoas, ex-profissionais ou atletas que estavam disputando um campeonato da federação, que foram jogar pelo Realeza. O que aconteceu? Voltamos embora no domingo. Na segunda-feira nós nos reunimos. A gente se reuniu e decidiu que nós íamos ser campeões. Nessa segunda-feira a gente se reuniu, chamamos todos os atletas, não foi ninguém da diretoria, foi só os atletas, e a gente decidiu que a gente ia ser campeão. E foi isso que aconteceu. A gente se reuniu na segunda, na terça voltamos para o treinamento, e a gente viveu aquela semana inteira pensando só no domingo, né? E foi o que aconteceu. A gente se dedicou ao máximo para aquele dia. Então, uma partida que me marcou demais foi porque a gente veio de um revés que foi a perda do primeiro jogo, e voltar a decidir em casa, com apoio maciço de todos os torcedores lá. Todo mundo teve participação, a torcida nos ajudou a ganhar o jogo, né? Que são histórias assim que a gente escuta o que aconteceu na chegada do adversário, como eles, de uma forma até de intimidar o adversário, isso nos ajudou muito. Fomos felizes, por exemplo, porque quando todo mundo quer a mesma coisa, o universo conspira ao nosso favor. No dia do jogo, no domingo, antes do jogo, deu uma chuva mais enorme, mas uma chuva de muito grande. O que aconteceu com isso? O time deles, como era um time mais habilidoso, de mais toque de bola, foi prejudicado até por isso. Então, parou a chuva na hora do jogo, e a gente foi para o jogo, e é o que vocês sabem o que aconteceu. A gente foi vitorioso, e acho que esse título é o título que marca uma história grande do Ipiranga, que foi o campeonato da Taça Paraná. Muito bem. Vamos também falar um pouquinho, não só da Taça Paraná. Você, dentro do Ipiranga, teve, vamos dizer assim, um domínio, né? A gente conhecia, você era um dos grandes líderes da equipe. Qual é a melhor equipe que você jogou do Ipiranga? Eu acho que foi essa de 95, né, que a gente foi campeão. A gente teve outras equipes assim, né, mas pelo campeonato que a gente disputou, a gente veio... Em 92, né, a gente participou da Taça Paraná, e foi o ano que o Palmeira foi campeão, né? Então, depois disso, a gente veio disputando os campeonatos e foi formatando a equipe que a gente chegou em 95. Quando a gente chegou em 95, a gente tinha uma equipe bem mais preparada. Então, dos campeonatos que eu participei pelo Ipiranga, a equipe de 92 foi a melhor equipe. Vamos lembrar os 11? Vou ter que me esforçar aí. O Emerson, né? O Advilson também participou, né? O Emerson, para vocês terem ideia, nesse ano que a gente foi campeão,
O Emerson chegou a jogar de centroavante uma partida em São Mateus. Faltava gente, o Cláudio botou ele para jogar de centroavante. Então, a equipe foi se formando dentro do campeonato. Daí eu jogava de lateral direito, Santa Bárbara, Gilceu, o Hélio também jogava, né, substituía um ou outro, Márcio Auro na lateral esquerda, o Mauro, Mané e tinha o Marquinho, Pinguim também entrava, né, o Pinguim era nosso amuleto sempre para o segundo tempo, não aguentava correr o jogo inteiro, daí tinha que jogar só meio tempo. César, o Kim e o Tica revezavam, e o Paulinho na esquerda. Tem mais gente aí, mas esses são os que eu mais lembro, assim, né? Muito bem. Se fosse para voltar hoje, no tempo, no espaço, você ia para o Ipiranga ou ia para o Palmeiras? Dentro desse contexto todo, novamente. É complicado, assim. Não, mas você ia começar lá no Palmeiras de novo, ou ia começar no Ipiranga? Nesse contexto, assim. Eu vou dizer que a minha participação no Palmeiras teve aspecto para a formação minha como atleta. Então, eu vivi no Palmeiras essa formação de atleta. Eu convivi com o Elmar, que foi para mim uma grande referência, que era um cara que era atleta, mesmo sendo amador, era atleta. O Elmar, ele era um cara que se fazia por onde. Tinha uma habilidade enorme, mas além de tudo ele era atleta. E ele me fez participar e ter essa consciência de que, para mim jogar bola, eu tinha que treinar. Tinha que me preparar durante a semana para eu jogar bola. Então, a minha passagem pelo Palmeiras tem essa minha formação. Tem a participação de outros atletas nisso, mas também o próprio Garcia, que foi o que me lançou como jogador. Eu comecei a jogar bola no Palmeiras com 15 anos, né? Então era um piá, né? Então essa formação que eu tive, eu tenho que considerar muito. Então o Palmeiras também está no meu coração. Não tem jeito de eu dizer que não está, né? Mas quando eu fui pro Ipiranga, eu vivi uma coisa diferente, né? Então, como que eu vou dizer que eu gosto mais de um e do outro? Eu tive 2 momentos muito felizes e fui, e todo mundo sabe disso, aonde eu passei, tanto pelo Palmeiras como pelo Ipiranga, eu me dediquei ao máximo, né? Tanto é que eu fui campeão pelos 2. Então, eu tenho os 2 no meu coração, né? Você me perguntou se eu voltasse no tempo, por onde eu começaria? Eu começaria de novo se eu tivesse a oportunidade de ter essa leitura antes, da mesma forma, sabe? Eu não fiquei devendo nada para ninguém, e como agradeço aos 2 por tudo que eu disputei. Muito bem. Tem muita gente nos vendo agora que não está em Palmeiras, que está em Palmeiras, que vai ver essas imagens aí. E eu gostaria que você, como ex-ipiranguista, ex-atleta, né? Ipiranguista você é hoje, e que você deixasse hoje, nesses 99 anos do Ipiranga, uma mensagem assim para esse jovem que está lá correndo, para esse jovem que foi campeão. Você contou uma história diferente, uma história quase que de um profissional, de um menino que começou lá no Palmeiras, que veio para o Ipiranga e finalizou ali a sua categoria de amador no estilo profissional. Deixa uma mensagem de otimismo e um parabéns bem grande para toda essa equipe piranguista aí, essa galera que gosta muito de você, tenho certeza. Primeiro, parabenizar o Ipiranga pelos 99 anos. A gente que tem contato com o futebol e tem amigos, né, através do futebol em outras cidades, sabe o quanto é grande o Ipiranga na região. Uma equipe amadora fazer 99 anos e permanecer disputando o campeonato, que nem disputa, tanto campeonato de júnior, de amador e tal, não tem por aí. Se você olhar as cidades em volta aí, acabou isso. Não tem. Você olha para São Mateus,
vários times não tem mais. Irati não tem mais. Ponta Grossa não tem mais. Você tem Campo Largo, que já era um misto meio que de profissional e tal, mas amador não era. O Ipiranga, ele está completando praticamente 100 anos como amador, né? E por que é isso? É pelo amor das pessoas. Você tem pessoas dentro do Ipiranga que têm amor pelo que fazem. A gente vê, né, que a dedicação desse povo para que você tenha, no sábado de manhã, escolinhas, né, treinando lá, pessoas dedicadas que não ganham nada, formando atletas, formando pessoas, né? Então, hoje o atleta, ele precisa, né, porque se mudou muito essa questão de disputa de campeonato. Quase você não tem mais campeonatos que nem a gente tinha antes da Taça Paraná. São campeonatos mais curtos e tal. Mas o cara, quando ele vai para um campo e ele é atleta, ele aprende, né, a dividir coisas, a trabalhar em conjunto. Isso forma o cidadão. Então, o Ipiranga, ele merece os meus aplausos hoje aqui, porque ele está há 99 anos formando pessoas, né? E hoje, isso é mais relevante ainda, porque a gente vê a juventude nossa se perdendo à toa, através de bebida, cigarro, drogas e tal. E o cara, quando consegue aliar essa parte de se dedicar ao esporte, se torna outra pessoa. A gente vê, eu no meu trabalho, aí a gente sabe, a gente convive, quando o cara tem uma ligação com o esporte, a parte cultural, a parte de preparo dele é totalmente diferente, né? Então, o Ipiranga está de parabéns por estar completando quase que seus 100 anos aí, formando pessoas, e ele é grande através das pessoas que amam o Ipiranga e se dedicam no dia a dia. Muito bem, parabéns pela sua história. Eu, você sabe, tive a oportunidade de acompanhá-lo, não como jogador, mas sim como repórter esportivo, dentro de memoráveis jornadas que tivemos a honra, através da Rádio Ipiranga, de fazer a transmissão com a nossa equipe esportiva e ver a grandiosidade que era, não só você, como o Dico, que está junto conosco aqui, e tantos outros que vestiram camisas, como diz você, não só do Ipiranga, mas das outras agremiações aqui da nossa cidade. Parabéns ao Ipiranga hoje pelos seus 99 anos. Parabéns, Ipiranga, parabéns às pessoas, meus amigos hoje que a gente tem e que me respeitam pelo atleta que eu fui, pelo amigo que eu fui. Daí falei com o Valtinho, ele que ex-atleta do Ipiranga Futebol Clube, recebendo aqui os cumprimentos da Rede Clima de Comunicação no jornal Palmeira News. Bem, vamos conversar agora com o Cláudio Cap. Estamos visitando ele na casa dele aqui. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Dico? Prazer enorme receber vocês aqui na minha casa. Tudo bem. Nosso assunto hoje é Ipiranga Futebol Clube, um pouquinho de história, um pouquinho de papo de bola com você. Você que foi atleta, você que foi técnico, você que foi campeão, você que jogou no Palmeiras, você que jogou no Ipiranga. Tem muita história para nós falar um pouquinho nesse momento que nós estamos aí. O que foi ser atleta em Palmeiras? Adelar, a minha história no futebol e no esporte, de modo geral, porque eu praticava basquetebol, praticava handebol, eu era um esportista, né? Eu era um aficionado, gostava. E tudo começou com meu pai, em 1972. Me levou a assistir um jogo em Curitiba, do Curitiba e Santos, naquela época. 12 anos de idade. Voltei maravilhado com aquilo lá, empolgadíssimo com o esporte, né? Porque o esporte, o futebol na época era tudo diferente, era mais emocionante, era empolgante, a gente jovem. E decidi que eu queria jogar bola a partir daquele jogo que eu assisti. Então começou a minha participação, minha vida no Ipiranga, naquele período, que era o estádio próximo da minha casa. O futebol amador naquele momento em Palmeiras era um momento muito forte, né? E que empolgava todo mundo, e a gente como jovem, então começou a nossa vida no futebol, né? E no esporte de modo geral. E o esporte ajudou a me firmar, a ser uma pessoa, né? Convivi com muita gente que ajudou a formar minha personalidade até, né? Então foi muito importante, foi
muito importante na vida nossa. Tá, quando que você começou ali? Quem estava de referência ali no Ipiranga, ali, dá para lembrar ali? Eu me lembro muito, eu comecei a jogar nas categorias de base do Ipiranga na época, em 1974, né? Com o senhor Otávio Nepomuceno, um presidente já falecido, e que trabalhou, que ajudou muito o Ipiranga, né? Começamos ali nas categorias de base em 74, aí fomos subindo, né? O grande aí até terminar em 76, com 16 anos de idade, disputando um campeonato aí, amador, forte na época, muito jovem, a gente foi campeão, né? Então aquilo empolgou, né? E direcionou nós para o esporte de uma forma que não teve volta. Quantos anos você jogou no Ipiranga? Bom, eu comecei em 74, fui até 84, depois tive 3 anos no Palmeiras, 3 anos muito bons, 2 anos campeões, uma vez vice-campeão. E foi um tempo muito bom na vida da gente também. Depois voltamos para o Ipiranga, paramos de jogar em 88, e aí passamos a fazer parte da diretoria, já, muito jovem também, né? Começamos a participar dos bastidores e das diretorias que se vieram se formar no Ipiranga depois, na sequência. Por que você foi para o Palmeiras? Eu fiquei um tempo morando fora, Adelar, e o Ipiranga teve um período ali que o Ipiranga ficou afastado do campeonato de Palmeiras, 81 não disputou, e muitos amigos que saíram do Ipiranga na época foram para o Palmeiras, né? E insistência deles, né? Insistência de tudo esse povo que a gente conviveu sempre a vida toda, eu resolvi fazer uma participação lá. Foi muito bom, foi muito agradável, como já disse, ganhamos 2 vezes o campeonato, uma vez como vice-campeão, fizemos grandes times ali no Palmeiras na época, com o Garcia de treinador, e fizemos grandes participações em Taça Paraná também, a gente não conseguiu ganhar, mas fizemos participações assim que vai ficar na história. Foi um grande momento. Era diferente ser do Palmeiras e Ipiranga? O Ipiranga é a casa que eu me criei, né? A casa que eu nasci, me criei, me formei, como já disse antes, até como indivíduo, né? Ajudou na minha formação. E o Palmeiras, conheci gente diferente. Naquela época a rivalidade era muito grande, né? Eles tinham uma visão, quando eu estava no Ipiranga, eles tinham uma visão do pessoal do Palmeiras. Quando eu fui para o Palmeiras, eu fui conhecer o outro lado, né? Assim, grandes companheiros, não era nada daquilo que se pensava, né? Eram grandes pessoas, grandes amigos e pessoal que me ajudou muito também ali no Palmeiras, né? E então foi um momento muito bom. Vamos voltar ao Ipiranga. Ipiranga hoje está de aniversário, comemorando 99 anos. Antes de nós chegar nesse parabéns, vamos contar um pouquinho assim de coisas marcantes suas dentro do clube, aquilo que marcou, você já disse, além da tua personalidade, do teu ser, do jeito que você é, mas do atleta, do Cláudio, o que te marcou dentro desse clube, desse Ipiranga Futebol Clube, jornadas memoráveis, jogos que ficaram, que você nunca mais vai esquecer, partidas que foram frustrantes daqui a pouco, o que marcou em você? O esporte marca a gente pelos bons momentos e pelos maus momentos, né, Adelar? Então a gente não esquece de nenhum deles. Momento bom, sem dúvida nenhuma, o campeonato de 76, de 1900 nunca mais esqueci. E depois já trabalhando como diretor, né, eu fui presidente do Ipiranga em 95. Eu era presidente e era técnico do time. Mas todo mundo fala de 95, e eu também, porque foi onde é que tudo terminou ali naquele momento, né? Mas foi um projeto que começou em 92, Adelar. 1992, quando nós assumimos o Ipiranga pela primeira vez. Naquela época, as eleições do Ipiranga eram em agosto. Então nós mudamos esse calendário também, porque pegava no meio de competição, nós mudamos as eleições para dezembro, para que o presidente pudesse trabalhar de janeiro a dezembro, né? Em 92 nós montamos toda a proposta, que foi, antes de assumir de presidente, que era um desejo do pessoal do Ipiranga que eu assumisse de presidente, e eu fui conversar com um monte de esportistas em Palmeiras, que eram amigos meus, e que me falaram que, assim, não eram ipiranguistas, né, mas eram esportistas,
e que me disseram, se você pegar do presidente do Ipiranga, nós vamos para lá te ajudar. Então, Adelar, foi um momento que nós conseguimos formar uma cartolagem forte, né? Uma base de diretora forte. A nossa ideia era um grupo dos 10, para ficar 10 anos no Ipiranga. Conseguimos, em 92 eu já comecei, eu lembro até hoje, o Jambrado disse, eu disse para o Jambrado, nós vamos reformar o pavilhão. E o Jambrado disse, Cláudio, não sonhe muito, você é muito novo, você é jovem e tal, é difícil. Não, nós vamos reformar o pavilhão. E quando esse pessoal veio, tudo, eu me lembro, o Juca, o Dr. Jari, Garcia, Celso, hoje estamos muito esportista que estava parado, por amizade, por uma série de coisas, resolveram vir, né? O Carneiro, que já era ipiranguista. Então nós reunimos grandes esportistas da cidade junto com ipiranguistas, né? E conseguimos construir uma base que depois deu no que deu, né? Nós fizemos de tudo, né? Nós fomos campeão de tudo, nós fomos, reformamos o pavilhão, nós chegamos num momento que não queriam mais nós nas competições, né? Em Curitiba, o pessoal de lá, porque em Palmeiras ficou difícil o calendário, Campo Largo não aceitava nós, Curitiba não aceitava nós, porque o Ipiranga ia era forte mesmo. A gente ia e ganhava. Então montamos uma estrutura forte que revolucionou, eu acho que o Ipiranga na época, né? Nós tínhamos um problema, né? O Palmeiras tinha sido campeão da Taça Paraná e o Ipiranga não era. E no ambiente da rivalidade, então era um problema que a gente tinha, né? E conseguimos resolver em 95. Então, em 1976 como campeão e depois em 95 como presidente, como treinador do time, foram os dois grandes momentos respondendo a tua pergunta. E aquilo que frustrou você? Olha, Adelar, que nem eu já disse, o ambiente do esporte ele frustra, porque a gente nem sempre consegue tudo que se pensa, tudo que se planeja. Então a gente tem decepções, né? Mas eu acho que esses a gente deixa, né? Eu acho que deve pensar naquilo que foi feito de bom, é o que fica na verdade, né? E é o que foi, e o que ficou na história do Ipiranga, né? Você veja, Adelar, que o Ipiranga foi, a gente não pode deixar nunca de lembrar dos que construíram, né? Dos antigos que construíram, das pessoas que ajudaram a manter todo dia. Eu me lembro de grandes ipiranguistas, né, que eu tive o prazer de conviver. Poderia citar aqui vários, muita gente que já fez a viagem, né, que já foi morar no céu, e gente que me faz falta todo dia, Adelar, sabe? Gente que ajudou grandes ipiranguistas, ou a gente vê hoje já pessoas de mais de idade, assim, de cama, né, mas eu acho que o Ipiranga tem esse dever. Eu acho que, eu tenho dito para essa geração mais nova, a gente não pode esquecer de onde é que veio, sabe, de lá? Porque a história é construída assim. Você não pode, e eu acho que o Ipiranga não vai nunca esquecer esse povo que ajudou. Essa é uma grande vantagem que tem o Ipiranga, sabe? Não querendo desmerecer ninguém. Mas nós jamais vamos esquecer do pessoal que ajudou a construir, que ajudou a manter, e que eram na humildade deles, na simplicidade, eles tinham muita visão. O que eles fizeram de bom foi o momento de transição. As transições de gerações no Ipiranga, esse pessoal mais antigo fez bem feito, passou essa visão para a gente conseguiu fazer grandes transições. Hoje a gente vê, eu já estou um pouquinho mais afastado, porque as coisas são assim, mas a gente vê um pessoal lá dentro hoje dedicado, trabalhando bastante, procurando manter o que o pessoal mais antigo desenvolveu, procurando melhorar, né? Eu às vezes vou lá, vejo o Ipiranga muito bem cuidado, muito bem arrumado, e isso anima, porque essa transição que os antigos sempre fizeram, e fizeram bem feito, eu acho que essa geração mais nova tá tendo a felicidade de fazer igual. E o Ipiranga tem se mantido forte. Me diga uma coisa, time, você jogou, você foi técnico, você foi presidente, você foi campeão. O melhor para você qual foi?
O melhor time de futebol Isso. de Palmeira, Não, do Ipiranga. do Ipiranga. Você lá dentro, como eu disse, técnico, jogador, presidente. Você conviveu com Não, tudo isso. nós tivemos, é difícil, Delar, é difícil, porque 76 era uma situação, né? Nós tinha uma juventude forte, voluntariosa, mas ela não era assim um requinte técnico, né? Ela era arrojada, forte fisicamente, e tinha assim muita gente começando, né, a trabalhar. Então reuniu essa juventude com um pessoal mais experiente e deu uma coisa boa no final. Em 1995 nós fomos campeões do Taça Paraná, era um plantel local, mas um plantel que me marcou muito, Adelar, porque foi um trabalho muito grande, sabe, de dedicação, de se abster de fazer coisas em prol daquele projeto que nós tínhamos. Então eram jogadores assim que se não tinham um nível técnico assim tão avantajado, mas o que eles fizeram é inesquecível, né? A gente nunca mais vai esquecer. E foi um trabalho reconhecido até no estado, né? Porque a gente via aí na Federação Paranaense, em Curitiba, em Campo Largo, eles mesmo diziam que nós não tínhamos um plantel muito técnico, mas era um plantel voluntarioso, fisicamente muito forte. Teria que, em todo time tem tecnicamente 2 ou 3 que se sobressaem, né, pelo nível técnico, né, que realmente são diferenciados. Aí você encontra 3 ou 4 que fisicamente se sobrepõem, né, e um time daí você vê uma outra parte que se doa, né, demais, faz o que não pode. Então, a somatória de um time vencedor é esse, né, você não... O mais brilhante não teria como dizer, Adelar, mas são esses 2 momentos que marcaram, né, o time. Como atleta, em quem mais que você se afinava, se afeiçoava e gostava de jogar dentro do elenco? Eu, quando era jovem, em 1976, o Ipiranga trouxe um jogador para cá, para completar o elenco. Você se lembra muito disso, esquisito, né? E ele vinha de profissionalismo. E na época eu estudava, né? Eu era estudante, então eu tinha condição de estar 4h30, 5 horas da tarde lá no estádio. E eu convivi muito com ele, me ensinou muita coisa. Forma de bater na bola, forma de dominar a bola. Dentro de campo, jogando com ele, do jeito que ele orientava, né? E jogador que eu joguei contra, que era duro de lidar eu sou do tempo, eu joguei contra o Arley, Adelar, né? Então, você veja, eu joguei contra o Danilo, joguei contra, mas veja, às vezes tinha que parar jogando contra eles para ver eles jogar, né? Então, no Ipiranga, o Riva, né? Você pegava aí o próprio Dico naquela época, o Foles. Então, eu tive o prazer, assim, tive uma sorte de estar envolvido com muita gente boa e difícil de destacar, assim, né? Agora, muito difícil se formar um elenco, né, harmonioso, em que as peças se dão bem. Esse é o X da questão. É difícil, mas se consegue. Tecnicamente, esses aí que eu citei, né? Muito bem. Perguntei para o Valtinho e pergunto para você. Dentro desse tempo, desse espaço que nós vivemos, se o Cláudio voltasse hoje, faria de novo? Não me arrependo de nada. Foram grandes momentos da minha vida, né? Não me arrependo de nada. Uma pena que o tempo está passando. O tempo está passando, né? Mas foram grandes momentos inesquecíveis e conheci muita gente boa. E faria tudo de novo tranquilamente. Que recado você deixa para esses jovens que foram campeão recentemente pelo Ipiranga, vão entrar numa disputa de campeonato de Campo Largo que você jogou, sabe quão difícil é e o mais difícil para chegar ao nível da Taça Paraná. E, recadinho, você como presidente, como um técnico, como um boleiro que foi, como campeão que foi, o que você deixa para eles? Trabalhar, o segredo é muito trabalho, é ir para o campo, é treinar duro, melhorar muito a parte física, melhorar bastante o que puder a parte técnica, é dedicação, nada vem de graça. E os jogadores seria isso, né? A direção a gente conhece, né? Mas eu
O senhor Otávio Nepomuceno, eu citei no início, ele dizia, cortando lenha para sal, naquela época o presidente cortava lenha, marcava o campo, ia representar o clube na liga, naquela época era assim, hoje mudou, né? Mas ele cortando lenha e nós escutando ele conversar, ele dizia, o meu tempo está passando, depois vai chegar o tempo de vocês, que vão ter que assumir isso aqui, senão isso aqui acaba. E eu não vou ficar para sempre, vai ter que vir os próximos para tocar isso aqui. E a mensagem que eu deixo, que eu acho que é importante, é saber fazer essa transição. O Ipiranga tem tido muita sorte nesses momentos, tem feito grandes transições. Agora tem uma outra geração ali, a gente está vendo, está cuidando, o Ipiranga está bonito. E essa geração vai ter que, num determinado, fazer essa transição, né, de novo, e fazer bem feito, para que o Ipiranga continue sendo forte, né, vencedor, tendo o respeito da comunidade palmeirense, que eu acho que tem, e continuar, né? A gente sabe, não é fácil, as coisas são difíceis, e a gente tem que respeitar e dar muito valor no pessoal de trás, como eu já disse antes, que construiu, que ajudou a manter, que trouxe o Ipiranga até aqui. Então, a responsabilidade é grande, mas o povo tem muita condição. Muito bem. Para finalizar agora, hoje é aniversário. E nós viemos aqui para você dar os parabéns para esse time que você jogou, vestiu a camisa, honrou e amou. É uma data muito alegre, uma data muito feliz, é uma data que os ipiranguistas devem comemorar e comemorar muito. Não só os ipiranguistas, as pessoas que frequentam o Ipiranga, a Palmeira deve comemorar, eu acho, o aniversário do clube. O clube tem sido parceiro, na área do esporte, tem feito o que pode. E parabenizar a diretoria atual pelo que tem feito. Tá bom demais. E continuar trabalhando, né? Como diz a música que às vezes a gente canta lá, né? Trabalhando, fazendo direito. O Ipiranga não morreu e nem morrerá, né? Fábio, obrigado. Eu que agradeço, me pegar de surpresa aí. Papo de bola, de quem foi goleiro, de quem entende, de quem foi presidente, de quem foi técnico e de quem foi campeão. Obrigado pela acolhida. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rede Clima de Comunicação hoje nosso amigo João Baia, uma lenda viva do esporte de Palmeira e, por que não, do Ipiranga Futebol Clube. Primeiro quero agradecer a você, seu filho Mário, de ter trazido o senhor até os nossos estúdios nesse momento, para a gente contar hoje, 99 anos do Ipiranga, e você foi uma das glórias que esse Ipiranga teve nesse caminhar. Bom dia, João Baia. Bom dia. João, vamos falar um pouquinho de você, vamos falar um pouquinho de Ipiranga, principalmente, especialmente de você jogando lá. O que foi jogar nesse time aí? Não, naquele tempo jogador não tinha valor, né? Tinha que jogar de graça. E se tivesse qualquer confusão, tinha que se virar sozinho, né? Porque o esporte de primeiro não é assim como hoje, né? Só vive dinheiro aí. Naquele tempo, não. Além de eu ser jogador, que eu respeitava muito meu tio, né? Eu e o filho dele, o Dirceu, nós, depois que parava do serviço, nós ia aí nos barrancos para tirar terra preta, para levar lá no campo. O tio, com carinho de mão, ia cozinhava todas as coisas. Isso era o atleta daquele tempo, além de jogador, ia ajudar a arrumar o campo de futebol. Seu João, me conta uma coisa. Jogo, você jogou no Ipiranga, você me disse que você jogou no Maitá, foi embora para Agarapuava, mas no Ipiranga, as glórias, os campeonatos que vocês conquistaram. Porque naquele tempo tinha time bom, viu? Tinha Juventude, Palmeiras, um time no Nacional. Então nós... Porque até quando eu terminei, que nós fomos campeão pelo Maitá, eu tinha prometido para o Conrado, assim, que eu não saía do Maitá, né?
Mas aí era meu tio que comandava lá em Ipiranga, daí então fui jogar em Ipiranga. Vamos lembrar a escalação, não lembramos? Do primeiro time campeão que você teve no Ipiranga? Quem era o goleiro? Nos primeiros tempos, os primeiros anos era o Darcy. Darcy. Lateral direito. Vamos puxar essa memória aí. Não lembra? Era o direito é do Mar. Isso, daí meia de zaga, os dois miolos da zaga, quem que era? Era o Busto, que naquele tempo era quarto zagueiro, né? Isso, quarto zagueiro. E o back central era o Daniel, né? E o lateral esquerdo? Lateral esquerdo era o Haroldo. Ah, muito bem. Daí na cabeça de área ficava quem? Lá na frente da zaga. Lá na frente era eu e o João Grande. Seu João Grande. Isso. No ataque? Tinha era o Locádio, meio de campo, né? Era o João Grande, eu. E teve, ponto de teve muitos, né? Teve o Pelé, que vinha de Curitiba, tinha o falecido Aloysio, e depois também tinha por último, porque aquele tempo, agora na cabeça... Não lembra? Porque eu sei que jogou um tempo o Haroldo, que era da escola, o Antoninho, Antoninho. o professor Antoninho, Bonco. Muito bem. Você gostava de jogar no Ipiranga? Não gostava, né? Era meu tio que comandava lá, era ele que resolvia as coisas, eu gostava de jogar, né? A Jape e o Palmeiras nunca te convidaram para você ir para a Jape? Não, a Japa convidou. Ah, tinha um time bom, Formiga, né, que jogou lá. Por último o Formiga jogou. Jogou com você? O Vardinho, o Bala. o Vardo Bala. O Bala era o ponto esquerdo também. Nunca quis jogar na Jape? Não, por causa, né, a gente pegou... Tinha propostas que até quebrava o galho naquele tempo, né? Mas não resolvi, não. E o Palmeiras? Agora eu vou dizer que o Palmeiras nunca me convidou. Nunca. Muito bem. Eles traziam o time inteiro quase de Curitiba, né? Viu, me diga uma coisa. Lotava o estádio naquele tempo? Ia muita gente no jogo? Ia bastante. Ia bastante gente. Tinha um torcedor que era fora de série, que era o falecido César. Ah, o seu César, conhecia. Eu sei que quando terminava o jogo, ele tinha os trocadinhos para me pôr no bolso. Viu, dava muita briga? Briga no jogo? Era pegado o jogo? Não, era pior que é hoje, né? Naquele tempo tinha que... Era pesado o jogo. Eu digo uma coisa, casa cheia, quando o Ipiranga entrava em campo naquele estádio ali, era de arrepiar? Ou não, entrava? Como hoje, né? Não? Aquela ambição que tá, não. Tinha, né? Mas não era tudo. Quantos títulos o senhor ganhou no Ipiranga? Ipiranga 5. 5 Só títulos. que no último título eles não deram a faixa. Não deram fé. Eles que era muito caro e não tinham condição de dar. Que joia essa história, hein, cara? O único atleta que tinha era o João Grande que mandou fazer. Muito bem. Viu, se fosse para jogar hoje, se fosse jovem, o João Baia hoje ia jogar no Ipiranga de novo? Ia pensar. Ia pensar. Porque a situação não era assim, né? Então eu ia pensar para ir jogar. Mas se eu fosse um jovem atleta hoje, um menino, né, 17, seus 18 anos... Não, se não tivesse meu tio para mandar, né? Eu ia pensar. ia pensar. Mas por respeito dele, a gente tem. Muito bem. Mário, vamos contar um pouquinho daquelas histórias que vocês estavam me falando ali. Você, como filho, pode ajudar seu pai. Seu pai foi convidado para ir embora, inclusive foi, ele me contou, para ir jogar em Garapava. O senhor foi jogar onde lá? O Pavão, Ele foi campeão lá? como campeão. Era bom esse time? Era um timão. É. Muito bom. E tinha 6 baianos, eu e 3 paraguaios. Que tal? Time de ponta lá. Ponta. Jogava o Miquidone, o irmão dele, o Serelepe, e o lateral esquerdo, o irmão dele, não posso me lembrar. Então, o Mig foi jogador também. Foi, jogava bem. Que legal.
Mário, o que tem a história da Ferroviária aí? Vamos contando. Pegando um gancho aí, a questão do Migdone aí, né? Até através do Migdone ele acabou indo para o Paraguai, né? O Migdone é de origem lá do Paraguai. Acabou indo também, ela teve uma experiência lá, depois acabou voltando para cá, né? Comentar um pouco ali da história desse pentacampeonato dele, né? São apenas 3 pessoas, 3 jogadores, que é o pai, né? O João Grande e o Bucho, que permaneceram ao longo dos 5 campeonatos, os 3 que permaneceram, né? Então, como pentacampeão, apenas os 3, né? Na ocasião, ele também me contava a história de ter ido para o Ferroviária. Na ocasião, o Sucupira estava no auge, né? E treinou junto. Mas às vezes até ele fala do Ipiranga e tal, mas ele sempre tem as idas e as voltas dele, sempre o Ipiranga está envolvido. Nessa ocasião que ele foi para jogar no Ferroviária, como falado, treinando com o próprio Sucupira, estava certo para ingressar no time. O Ipiranga passa lá, vai para jogar em Paranaguá, não é isso, né, pai? Antonino. Passam lá, ele acaba indo com o Ipiranga, abandona o Ferroviária, né? E aí acabou perdendo a oportunidade de, mesmo eles tendo vindo atrás dele depois, ele acabou desistindo e ficou pelo Ipiranga de mais uma vez, né? Um dos técnicos que passou pelo Ipiranga era do Rio de Janeiro, fez convite inúmeras vezes para que ele fosse para o Flamengo, mas, como ele fala, por ficar aqui, familiares daqui, não tinha essa conceito que tem hoje de se profissionalizar, né? Então ela está envolvida aqui, então ele acabou desperdiçando ou deixando as oportunidades de passar por outras escolhas que ele fez, mas ele teve muita oportunidade de, até mesmo uma coisa que ele me contava agora, desde que ele falou que recebeu bastante telegrama, que o Ipiranga tinha sido campeão do primeiro turno no ano do pentacampeonato, e aí no segundo tinha perdido tudo. E aí era a decisão justamente com a JAP, né? A Juventude, com que ele fala. Também deixou de existir o time de Juventude, apenas virou o clube que é hoje a JAP. Nessa ocasião, ele trabalhando em Santa Catarina, jogando por um time de lá, recém-campeão lá também, e aí recebe esses inúmeros telegramas, e aí ele desiste de ficar em Santa Catarina e volta de novo para decidir as partidas finais, que era o campeão do primeiro turno com o campeão do segundo, no caso a JAP. E aí ele vem, a história que ele pode contar melhor, primeiro turno, primeiro jogo estavam perdendo, ele vem e empata, no segundo, terceiro ele faz os gols e o time se torna pentacampeão, né? Então, esse era o João Baia. Esse era o João Baia. E nessa decisão, eu sei que nós ganhamos da JAP, tinha que ganhar os 90 minutos, tinha prorrogação. Daí eu sei que nesse jogo, o prazo do jogo foi 5-2, né? Nós ganhamos, e na prorrogação nós ganhamos de 2-1, tá já. E nesse dia eu fiz 5 gols, e 2 pênaltis que me fizeram em mim, que se não me lembro foi o João Grande e o... Aquele foi aqui, conheci como é o... Aí eu não vou lembrar o nome dele lá. Que bateram e fizeram o gol. Então ganhamos de 7. Só que foi triste. Todo aquele tempo que eu fiquei sem trabalhar, vim aqui, consegui me dar só o dinheirinho, aquele dinheirinho parece tão suado, o dinheirinho só da passagem. Mas esse era o futebol de antes. Me diga uma coisa, vamos falar do Sicupira. Você teve a oportunidade de conviver com ele. Sicupira nasceu aqui em Palmeiras, né? Pois é. Nasceu aqui em Palmeiras, Sicupira. E depois que ele se radicou na capital com seu pai, você conviveu com ele? Não, só treinamos, foi numa sexta-feira e domingo que eu até tinha me escalado para entrar jogando contra esse time que era Água Verde, né? E daí eu fiz, abandonei, fui para lá e abandonei porque eu dormia lá embaixo do estádio. Daí eles passaram, eu não conhecia lá, aqui não sei. Abandonei, aí quando eu cheguei me apresentar segunda-feira, o técnico só mandou o que tinha para dizer, me disse. Daí eu era o culpado. Eu disse, que jogador é você? Você nem entrou no time, já faz essa palhaçada? Comigo aqui você não tem. Não quero. O que eu fui fazer, né?
E ele chegou a profissional, chegou a campeão, jogou no Corinthians, no Sicupira, né? Fez uma história também. Mas só que eu pensei que eu sua quando da cabeça, eu pensei que ele era, pois eu sou mais velho que ele, esse dia fez 75, eu acho que quando ele esteve lá no Ferroviário, mas ele que mandava, não tinha, ele dava as ordens, então, sempre tem um jogador que, né? Que é líder. É líder. Mas será esse velho que tá, eu sou mais velho que ele, né? Mas só que era bom de treinar com ele. E ele foi bom de bola também, né? Bom, e Jogou muito no Atlético, depois foi para o Corinthians. Mas ele eu sei que o dia que eu treinei com ele foi lá no Ferroviário. Né? Treinamos, daí, até o treino, depois que ele foi treinar do lado dele, ele me dá os gols feitos, né? Tem que entrar a bola, tudo com aqueles goleirinhos, né? Talvez até para o pessoal hoje conhecer um pouco, né, o que é o Ferroviária, né? E o Água Verde, acabaram na época se juntando, virou o time do Pinheiros, né? E depois tinha o Colorado, que fez a fusão, que hoje é o Paraná Clube. Essa é uma história, né? Olha, eu gostaria de parabenizar você por todos esses feitos. Agradecer você de ter vindo aqui, do Mário ter trazido você, essa pessoa que contou aí um pouquinho da sua vida para nós e um pouquinho dessa paixão de ser Ipiranga. Ipiranga hoje, para você saber, 99 anos, no dia de hoje. Por isso que eu estou te convidando, e você é um dos convidados que vai aparecer no ar hoje, falando, não só você, outros ipiranguistas, hoje os jovens ipiranguistas que eu entrevistei, o presidente que falou ontem, vou repetir a entrevista dele, que é o Max, que é o filho do Bucho, que jogou com você, e que está aí vivo ainda, o Bucho. Então vocês são lendas vivas do esporte de Palmeiras. Parabéns, continue assim, forte, que Deus te dê muita saúde, para você ter ainda muita história para contar para muita gente. Olha, hoje eu já me sinto tão triste. E o que aconteceu comigo, a gente não pensava. Né? Hoje aquele ânimo que eu tinha, parece que o futebol para mim parece que não existe mais aquilo. A turma assistir esse jogo, eu perdi aquele ânimo, com vontade de ver aquilo. Para mim. Mas a ignorância da gente, né? Cada um traz uma sina para a vida, né? Tem que se conformar, não adianta estar só se lamentando, né? Eu, com fé em Deus, ergui a cabeça e vamos ver se nós conseguimos vencer. Quando ele fala hoje de não assistir jogo, coisa assim, ele não tem aquela ânimo, aquele jogador hoje com jogadas, uma coisa que era do tempo deles, né? Mais a raça, a habilidade, né? Como ele era muito de habilidade de driblar, essas coisas todas, então hoje ele perde o encanto, né? E vendo o pessoal ganhar, então ele faz esse comparativo. Eu não ganhava nada, esse pessoal que são perna de pau, e estão ganhando. Então essas coisas que ele compara e que às vezes machuca um pouco nesse sentimento, essa forma aí de pensar. Mas esse é o tempo que faz essa mudança. Ela é normal na sociedade, né? Eu sempre conto para ele, eu ajudei a Portuguesa, era diferente, né? O senhor sabe disso. A gente ajudava com um valorzinho simbólico lá no mês. Por quê? Porque nós morávamos tudo junto, é que nem o Ipiranga, vocês estavam tudo junto. E mudou hoje. Hoje, tanto que é difícil você manter um time. Daí o Ipiranga, né, ele está, porque tem uma agremiação em volta ali, sócios que colaboram. Senão também não estava. E parabéns ao Ipiranga pelos 99 anos e que venha o centenário, que o Ipiranga seja campeão esse ano da Liga de Campo Largo, para que nós possamos ver ele disputar a Taça Paraná. E quem sabe o senhor junto lá no estádio ainda, o Mário levando o senhor para o senhor ver o seu time ser campeão. É uma alegria, né? A gente vê o time, porque um dia que a camisa pesa, né? Pesa e a gente... Só que hoje mudou o sistema do jogo. Hoje os piá mais novos, que estão comandando o time, se esquecem da gente. Eu no Ipiranga, não sei de quantos anos, eu nem ia. Foi esse dia que eu apareci lá. Apareci porque o João Grande, a turma, até esse técnico que ele é uma pessoa que era do Rio de Janeiro, mas agora não posso me lembrar o nome dele, né? Treinou a Jaque aí, daí ele
Um dia eu estava conversando com o João, ele disse assim, João, o dia que o Baia não jogar, você é um jogador inútil. Porque quem faz tudo a jogada para você fazer tudo isso é eu, a hora que ele larga a mão. Mas o João reconhecia, viu? O João nunca tocou de dizer, eu sou maior, né? Porque hoje em dia quem faz o gol é o maior jogador, né? E o João não. Diz, eu fiz 5, mas ganhei 5. Até comentando aí a respeito do João Grande, a amizade que os dois têm, né? Não está mais presente conosco o João Grande, né? Mas a consideração que os dois tinham um pelo outro, né? Esse reconhecimento, tanto que o João fez lá no vestiário do Ipiranga um banner, contando parte da história dos dois, né? E faz o reconhecimento que por toda a história que o Ipiranga fez uma avaliação, que toda a história, que o tempo que o pai jogou no Ipiranga foi o melhor jogador de toda a história, né? E o João Grande traz esse reconhecimento, né, enquanto vivo, né? Tá lá, esses dias até por coincidência fui lá com um time, eu não tive essa mesma felicidade dele de jogar como ele jogava, né? Mas fui lá fazer uma brincadeira lá com o pessoal do Teto Baronesa, que sempre está ali envolvido com o Ipiranga, estávamos lá, e para minha surpresa eu me deparo com aquele banner, até acaba me emocionando, ver o reconhecimento de dois amigos que constituíram uma história bonita, né? E que o Ipiranga hoje está aí, recentemente campeão, né? Então acho que isso tudo acaba engrandecendo a própria cidade, né? Acho que a história de um time contribui também para que a história da nossa cidade, né? Assim como os outros times que a gente comentou, infelizmente não mais existe, e com todas as dificuldades o Ipiranga está aí, então tem que trazer o reconhecimento às pessoas que no decorrer desses anos, com todas as suas dificuldades, estão mantendo essa agremiação e essa história, né? Então, às vezes eu passo lá e vejo todos aqueles troféus lá e vejo que parte daquilo está graças à habilidade deles, conquista deles, mas também tem todas outras pessoas que participaram disso daí. Acho que é também um momento de parabenizar e deixar um incentivo para quem está continuar aguerrido, continuar determinado para que essa história perdure e que sirva de exemplo também para outras agremiações que no devido tempo o Palmeiras possa ter a história no meio futebolístico assim como esteve no passado. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, João Baia. Sucesso na sua vida, que Deus te ilumine e que você ainda possa contar para nós muitas histórias. Fico muito obrigado, Adelar, de coração mesmo, de você me convidar para vir falar aqui. Mas só que hoje eu não me sinto aquela pessoa que uns anos atrás parece que eu tinha coragem de coisa. E hoje estou me entregando, mas vamos longe ainda, né? Vamos longe. Tá aí, ó. Palavra do João Baia, ex-atleta do Ipiranga Futebol Clube, pentacampeão, fez história e é lenda do futebol palmeirense aqui no Jornal Palmeira News, hoje, 99 anos do glorioso Ipiranga Futebol Clube. Parabéns, Ipiranga, 99 anos. Com muito prazer eu participo do aniversário do Ipiranga e dos companheiros. Satisfação do Jornal Palmeira News no dia de hoje receber a visita do escritor e historiador palmeirense, meu amigo Luiz Gastão Gumi. Ele que vem conversar conosco, falar um pouquinho de história, hoje muito especial, da história do Ipiranga Futebol Clube no seu centenário, que nós vivemos em especial nesta semana. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os telespectadores da Rede Clima TV, boa noite, Adelar. Estamos aí para discutir a respeito do vermelho e branco hoje, né? Luiz, conta um pouquinho, vamos começar a falar um pouquinho dessa história, desse vermelho e branco do Ipiranga Futebol Clube, que há 100 anos atrás foi fundado por um grupo de pessoas aqui da nossa cidade. Realmente, 54 palmeirenses se reuniram para conversar, fundar um time de futebol que pudesse ser na altura, que eu acho que o time mais antigo de Palmeiras era o Maitá, e daí o Ipiranga. Daí ali na casa ali do Dr. Odilon tinha um campo aberto ali, da turma batia uma bolinha, e esses elementos que estavam formando a equipe do Ipiranga iam bater sua bolinha ali, então começou por ali. Até então, que daí o prefeito da época, Domingos Teodorico de Freitas, fez uma doação de um terreno na rua Coronel Otônio Ferreira Maciel, que hoje é o Ipiranga. E ali eles começaram a bater uma bola
em 1920 sem o pavilhão ainda, sem arquibancada. Bem, então vamos explicar essa casa. É a casa frontal ao Hospital de Caridade? Era um campo em aberto na frente do Hospital de Caridade. Um campinho, tinha 2 traves lá, e a turma batia em bola, a bola ia lá para o lado do hospital e assim por diante. Mas não era o time completo ainda que o presidente tinha formado. Eram elementos que estavam treinando, mostrando sua capacidade para depois fazerem proveito no Ipiranga. Você, como escritor, lembra algum nome para mencionar autores da Constituição Ipiranga Futebol Clube? Vamos desses 54 aí, vamos aí nominar, vamos ser o Germano Germert, o Virgílio de Bastos, Fausto Xavier, José Vida, Teófilo José de Freitas, Carlos Bedin, Sebastião Coelho. São bastante, Henrique Inácio Kupinski, João Chen, Aldino Agotani, né? Arnoldo Cornel, seu João Leder, Maximiano Vida, Henrique Margraf, Guilherme Krause e Alípio de Mello. São bastante nomes aqui, mas foram uma força total naquela época e está aqui o Ipiranga lembrando deles até hoje. Luiz, vamos falar um pouquinho assim de Ipiranga. O Ipiranga é uma glória na cidade, é uma tradição, 100 anos, não é para qualquer um estar vivo como o Ipiranga está, inclusive dentro do amadorismo, porque é aí que nós mudamos um pouquinho a concepção. Ser profissional, beleza, né? Se fazer 100 anos no profissionalismo, agora você fazer 100 anos no amadorismo, com ajuda, com parcerias, com grupos de pessoas que têm que estar lá, que são abnegados, é isso que faz a diferença. É mesmo, Adelar, o profissionalismo está aí também, meio que capengando, e o amador então pior ainda, porque a Taça Paraná era composta de 60 times e hoje se resume apenas em 4, 5, e não sei se no próximo ano sai alguma coisa da Taça Paraná. Mas o Ipiranga está aí, altíssimo, ainda disputando a Liga de Campo Largo, foi campeão ano passado pela Liga de Ponta Grossa. Nós não vamos parar, nem que tenha 2 times, 3 times, nós vamos continuar, se Deus quiser. Para a gente falar um pouquinho de Ipiranga, quem foi, você lembra aí, quem foi o primeiro time que o Ipiranga enfrentou na sua vida já como um time fundado, como amador? Bom, nós tivemos o primeiro amistoso, que aconteceu em 1920 contra o Iguaçu Esporte Clube da vizinha cidade de Porto Amazonas. Foi um amistoso, não digo casa cheia porque não tinha casa cheia, mas o campo estava lotado, inclusive com muitos pés de bodes, e foi num dezembro, tinha muita gente com sombrinha, guarda-chuva, então isso aí foi num sol radiante. O Ipiranga disputou com esse amistoso com o Iguaçu Esporte Clube de Porto Amazonas. Foi um bom jogo, será assim? Teve vitória do Ipiranga ou... Acredito que deve ter sido, porque era muita gente. O único que pôde me dizer qualquer coisa aí foi o saudoso Hugo Kramik. Ele disse que o Ipiranga começou muito bem. E a história está aí. E terminou o resultado, não lembra de quanto? Não temos o resultado em Novo Lata, não temos. Assim, que fato assim que você, como historiador que fez esse livro seu aí, Os 80 anos do Ipiranga, que marcou para você assim na história do Ipiranga Futebol Clube? Olha, tudo marcou de verdade. Todos os times da cidade que disputaram com o Ipiranga, todas as vitórias que o Ipiranga teve, também teve as suas derrotas, que a gente acabou chorando muito na arquibancada, mas eu tive uma emoção muito grande de ser campeão da Taça Paraná de 1995. Esse foi para mim a maior coisa, inclusive para todos os ipiranguistas, com certeza. Gastão, você falou em Taça Paraná, vamos falar aqui na nossa cidade. E daqueles que enfrentavam o Ipiranga Futebol Clube, quem era o time que era o maior rival ipiranguista aqui dentro da cidade para vocês? Bom, Palmeira teve bastante times, né? Mas por último posso te dizer que uma rivalidade gostosa entre Ipiranga e Nacional, aqueles clássicos Ipinal, aquilo ali era uma rivalidade muito gostosa. Depois veio o Palmeira, que dominou por 10 anos, uma rivalidade um pouquinho mais a sério, onde dava muita briga, quase que os jogos não terminavam, e foi muito sentido isso aí. Então a rivalidade maior foi entre Ipiranga e Associação Atlética Palmeira. O estádio João Chede, ele tem uma data de construção do seu pavilhão assim? O Ipiranga foi fundado em 6 de agosto de 1920 e o pavilhão só vem em abril de 1930. 10 anos depois ele ganhou esse pavilhão. E
abril de 1930 ele fez um amistoso com o Operário Esporte Clube de Ponta Grossa. Não temos o resultado também, mas a casa lotou. Muito lotadinha a casa, ficou muito bonito. E qual é a participação de João Michele, por esse nome que o Ipiranga leva em função do quê? O João Michele, ele era prefeito de Palmeira e acabou sendo escolhido também para ser presidente do Haverhub e ficou por muito tempo lá como presidente. Lembra alguns nomes assim que despontaram como presidentes do Ipiranga Futebol Clube? Eu posso dizer que teve, quase todos despontaram muito bem, mas o que marcou muita presença ali, com muito aplausos, foi o senhor Jacó Stadler. Esse marcou muito. Alguma atuação dele assim que deixou marcado? Toda a construção do campo ali, tudo aquilo ali, muros e coisa e tal ali, benfeitorias, deve ser a ele. Deve ser o Jacó Stadler. Outros presidentes que passaram por ali, vamos lembrar de alguns ali. Olha, que eu peguei essa casa aqui de 1980 para cá, acompanhei muitos, foram muitos bons, o Aguinaldo Alves Santos, o Irineu Agostinho Wojnarowski, o senhor Davi de Paula, nossa, muitos presidentes, muitos bons. O senhor Davi foi responsável pela reforma, né? E pela grama do Ipiranga Futebol Clube, Sim, né? ele colocou todos os caminhões que ele tinha, uma frota de caminhões, para trazer terra preta para o campo e grama. Então foi isso aí que ele fez também. Graças a ele nós temos uma bonita grama, bonito campo. Dos áureos tempos do Ipiranga, melhor esquadrão que você escreveu nesse livro, que você colocou, o Ipiranga teve uma fase marcante no esporte palmeirense, não só de Palmeira, mas do estado do Paraná. Mas o que marcou? Qual é o time que mais marca do Ipiranga Futebol Clube? Eu acredito que foi aquele pentacampeonato, né? O time estava muito bem entrosado desde 1957 e não perdi. Isso aí foi um modelo para o Paraná inteiro. E naquela época tinha o jornal esportivo que circulava, ficaram abismados de Ipiranga ser pentacampeão em 57, 58, 59, 60 e 61. Isso aí é um fato inédito, esse aí foi o maior esquadrão que o Ipiranga teve. Vamos lembrar alguns nomes aí desses que atuaram ou não saem? Muitos não chegaram a completar o pentacampeonato, mas eu digo assim, o Aguinaldo Alves Santos Bucho, o João Grande, Jubaia, e foram os que completaram todo esse pentacampeonato. E o Ipiranga chegou a disputar, vamos dizer assim, partidas fora de Palmeira que ficaram marcadas também dentro desse contexto ipiranguista? Veja bem, eu posso até dizer que foi a Taça Paraná. Nós tivemos uma situação muito marcante na época lá, contra a Bocaiúva. Nós achávamos que ali nós íamos cair fora. Nós estávamos perdendo aí 3-0, daqui a pouco o jogo terminou 4-3 para o Ipiranga. Então a gente achou que a gente ia cair fora ali e dali acreditou-se, nós vamos ser campeão da Taça Paraná. E fomos, graças a Deus nós fomos campeão. Esse foi um grande elenco que nós tivemos em 1995 nas mãos do Cláudio Cappi, que foi o técnico da época. Luiz, vamos dar uma caminhadinha nesse tempo aí, nesse espaço também. Por que o Ipiranga foi tombado? O patrimônio. Eu acredito que por ser o único estádio de madeira no mundo, não é no Paraná, no Brasil, é no mundo, eu acredito o aspecto dele, com aqueles treliçados, aquelas coisas bonitas que ele tem ali, o Ipiranga achou por bem não mexer e consultar, ver se podia ou não podia, e realmente alguém disse assim, olha, publique isso aqui no estado como patrimônio público e vocês não vão poder mexer, mas vocês vão ter benfeitorias que vocês não vão gastar. E daí, na época, era o prefeito Otamir Sanson, a diretoria foi de atrás, e daí a Rossini Pinto, que na época era a diretora do Patrimônio Cultural do Paraná, vieram até aqui estudarem, foi feito o tombamento. E você acredita que foi bom? Veja bem, depois que foi feito tudo isso aí que a gente achava que até seria muito bom, chegamos a uma conclusão que não foi bom, porque a atual diretoria está fazendo reformas para o centenário, está gastando até do bolso, porque foi consultado o Departamento de Cultura em Curitiba, até agora não mandaram nada e acreditamos que não vão mandar. É a diretoria atual que está postando tudo.
Eu estive lá no Ipiranga recentemente e vi obras, né, que o presidente Adriano tem feito para melhorias, né, inclusive o dia do centenário, para que o público palmeirense, para que toda a coletividade que por lá passar, vê que o Ipiranga realmente é um clube de tradição dentro desse contexto da nossa história. Você é ipiranguista, me conta por quê? Historiador ser ipiranguista. Então, desde pequeno eu ia no estádio João Schede, sentava naquela cerquinha de madeira que circundava o campo, uma cerquinha de embuia. Eu trepava ali de calça curta, suspensório. Eu gostava de ver as cores vermelha e branca e o foguete no final. Eu gostava porque eu achava assim, poxa vida, tantas vezes eu venho aqui, tantas vezes ele ganha. E ali fiquei. Daí eu tive até história de parente meu que torcia para o Nacional, e eu morava para cima do cemitério, e para cima do cemitério era só Nacional. E como eu morava para lá, minha família perguntou assim, um dos tios meus, o que você tem na cabeça de ir lá para baixo, se você é aqui no verde e branco aqui dessa? Eu disse, não, cada um pensa na sua, eu vou até o final da minha vida torcendo para esse vermelho e branco. Estou aí no centenário. Quem roda pelas estradas do Brasil sabe o quanto é fundamental contar com ajuda rápida e eficiente em qualquer lugar, em qualquer hora. Principalmente se a ajuda for realizada por técnicos especializados e treinados. Por isso, pensando no bem-estar de seus clientes, a Claumec hoje está em novo endereço e conta com uma nova estrutura ampla e moderna e também a maior diversidade de serviços para garantir a satisfação do nosso cliente. Claumec, em novo endereço, Distrito Industrial, atrás do Girassol. Claumec, fazendo o melhor serviço de mecânica pesada em Palmeira e região. Olá, a Sicredi Campos Gerais e a agência de Vitimarsum estão junto à comunidade no enfrentamento ao coronavírus. Mediante isso, estaremos atendendo através de agendamento pelo telefone 42 3254 1308 ou através do telefone celular do seu gerente. Também estaremos com o nosso caixa eletrônico funcionando com a normalidade. Abraço e qualquer dúvida estou à disposição através do meu WhatsApp. Dengue mata. Mude sua atitude. Precisamos eliminar os criadores do mosquito. Não deixe acumular água em pratinhos de vasos de plantas, pneus e garrafas. Feche bem as tampas de lixeiras e evite lixo no quintal. Mantenha fechados os ralos e tampas de vasos sanitários. Sempre lave potes de água e comida de animais. Leve a sério esse problema. Paraná, Governo do Estado. O Palmeiras Supermercados tem foco no melhor atendimento para os clientes. Aqui, nossas prioridades são a organização, a limpeza e a facilidade para transitar entre as prateleiras. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se com a variedade e atendimento de qualidade. Rua Conceição, 960, fone 3252-7397. Palmeiras Supermercados. O seu pai é o melhor pai do mundo, não é mesmo? Então ele merece um presente à altura. Durante o mês de agosto, a cada R$50 em suas compras, você receberá um cupom para participar de um sorteio. O presentão será uma poltrona do papai e uma adega climatizada. Não é incrível? Venha para o Palmeiras Supermercados, faça suas compras, acumule cupons e aumente a chance de dar o melhor presente do mundo para
o seu paizão. O sorteio será dia 31 de agosto. Eu disse 31 de agosto. Gaste R$50 e concorra para o paizão a uma poltrona do papai e uma adega climatizada. Oferecimento Palmeiras Supermercados. Sabe como você pode ajudar a superar esse momento desafiador? Escolhendo o mercado mais próximo de você. Comprando frutas e verduras dos produtores da cidade. Pedindo entregas de restaurantes e farmácias locais. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe do movimento Eu Coopero com a Economia Local. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Me trago hoje aqui meu amigo Gilseu, ele que além de atleta foi presidente do Ipiranga. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Boa noite, Gilseu, tudo bem? Boa noite, Adelar. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Vamos falar um pouquinho sobre o Ipiranga então, né? Gilseu, vamos falar um pouquinho dessa história dessa família, né? Conta um pouquinho lá de trás, né? Como é que é essa ligação familiar de vocês com o Ipiranga Futebol Clube? Bom, como você já sabe, Adelar, a minha família, ela vem já lá do tempo do Sebastião Alonso dos Santos, né? Que é meu avô. E meu pai foi jogador, meu avô foi presidente, foi treinador, meu pai foi jogador, meus tios também, todos foram jogadores, né? Então a gente vem, são 3 a 4 gerações que a gente está junto do Ipiranga. Então a gente vem tentando manter uma história, né? Então a gente hoje estamos no Ipiranga, estamos comemorando o centenário do clube, né? Então vamos falar um pouquinho dessa história, né? Muito bem, é uma história de família, né? De uma família que tem uma ligação muito forte, né? Com o Ipiranga Futebol Clube, em especial dentro do seu centenário. Mas vamos falar de você especificamente, o Gilseu, você primeiramente como atleta, quando que você começou a jogar bola pelo Ipiranga Futebol Clube? Bom, Adelar, em 1976, quando o Ipiranga ganhou um título bastante importante na história, né? Eu tinha 11 anos, também ganhei um título importante lá no Juvenil do Ipiranga. Inclusive no quadro de 1976, tem lá uma foto bem pequenininha lá com o time campeão de 76, que o nosso treinador era o Irineu. Então a gente começou ali e foi vindo, né, jogando de forma diferente, porque antes muito jovem, você não tinha muito campo, né? Daí quando a gente começou a jogar bola mesmo, valendo, a gente joguei no Ipiranga, depois joguei no Maitá, onde foi que eu me revelei como jogador de futebol mesmo, né? A cidade começou a ter um futebol mais dinâmico, né? E a gente teve uma boa passagem pelo Maitá, e daí então a gente veio para o Ipiranga. Daí quando vim para o Ipiranga a gente teve bastante derrotas também, foi uma caminhada muito árdua, porque tempos atrás era difícil o futebol, hoje também mas antes era pior, né? Então a gente vem batalhando desde antigamente. Então passamos alguns perrengues, mas quando o time se alinhou, começou a se tornar um time competitivo, daí a gente tem uma história muito bonita. Então é como na vida da gente, tem as fases ruins e tem as fases boas. Hoje eu posso dizer para você que foram mais fases boas. O que marcou você no Ipiranga como atleta, partida, título, enfim, dentro desse contexto todo que você está avaliando aí, você também fez história no Ipiranga Futebol Clube? Pois então, a gente tem uma história muito grande. Para mim, assim como jogador, não deixaria de ser, né? Fui campeão da Taça Paraná,
um título muito importante, mas um título que eu acho que é um título normal. Todo mundo acha assim que é um título muito grande. Também acho que seja, mas teve outras que marcaram bastante para mim também. Então, a decisão dessa Taça Paraná, daí 92, antes de 95, foi um título também muito, vou dizer assim, para ser suado, porque foi em 92 que a gente começou até a década de 80, nós tivemos um adversário muito forte, que foi a Seção Atlético Palmeiras. Então, a maioria das vezes, na década de 80, essa equipe nos vencia. Em 92, de 92 para diante, foi onde começou a história do Ipiranga. Então, esse título de 92 foi muito importante para mim, porque a gente começou a buscar uma coisa muito importante, a organização dentro da equipe. Daí veio a vinda do nosso treinador. Eu tive bons treinadores, mas tive um treinador por último, que foi o Cláudio Cappi, né? Que ele veio, implantou um sistema competitivo junto aos atletas, e nós fomos vitoriosos nesses anos. Taça Paraná, como eu te falei. Daí, quando eu parei de jogar bola, teve outros títulos, mas quando eu parei de jogar bola, eu fui em 2002, eu fui treinador. 2002, e caiu assim, sabe, do nada, assim, eu ser treinador. Os caras, hoje você vai ser treinador, eu não sou, você é maluco, cara. Não é que você é treinador, eu não tenho base. Não, vai ser treinador. Daí, era o Marquinhos, então, o treinador. A gente aprendeu bastante com o Marquinhos, com o Cláudio Garcia, enfim, com todos. Então a gente fez uma reciclagem de tudo aquilo ali e tentou colocar. E eu fui vitorioso, eu não, o Ipiranga no caso, né, em 2002, quando nós ganhamos o bicampeonato de Campo Largo. Esse título é muito importante na minha história, porque é como se fosse uma Taça Paraná, né? Você lembra anteriormente os times de Campo Largo, como é que eram, né? E o Ipiranga já vinha, então, de um título com o Marquinhos, e daí nós fomos bicampeões em 2002. Daí foi normal. Daí teve em 2006, quando o Ipiranga fez um time bom, de repente na última hora nosso time saiu todos os jogadores, ficou só o Marcelo Henrique. Nós tínhamos um time formado já, que vinha ganhando. Em 2006 saíram todos, foram para o Palmeiras, ficou só o Marcelo Henrique. E teve um jogo nesse dia, nesse campeonato, que foi um jogo histórico, por causa que em 2006, era a semifinal, nós jogando em casa, nem começou o jogo, 15 minutos, 2-0 para o Palmeiras. Daí tudo que os moleques nós sabíamos que estavam jogando para nós, jogando para eles, aquilo foi muito difícil. Daí fizemos 2-1, eles fizeram 3-1. Eu digo, não tem mais jeito, né? Mas só que nós tínhamos um jogador chamado Bolacha, um dos melhores jogadores que eu não vou falar mas é um dos bons jogadores que passou na minha mão, o treinador. Disciplinado, bom tecnicamente, não foi profissional por desleixo, acho que dele. Mas naquele dia o Bolacha fez 3 gols. Nós estávamos perdendo 3-1, viramos para 4-3. No último minuto, o Duio caiu lá, foi feito, o juiz deu pênalti, ficou 4-4. Mas uma partida inesquecível da minha vida, sabe? Então isso marcou bastante. São poucas e boas assim da nossa vida esportiva que marcam, e em 2006, inclusive, a gente foi campeão de novo. Tá aí a palavra de Gilceu Amâncio dos Santos, ex-atleta, ex-treinador, família ipiranguista, 100 anos, centenário do Ipiranga, aqui na Rede Clima. E nós estamos encerrando o Jornal Palmeira News de hoje. Não saia daqui, daqui a pouquinho vem mais uma atração para você na Rede Clima TV. Tenham todos uma boa noite.